Saudações tricolores, sejam bem-vindos ao canal Máquina Tricolor. Eu me chamo Leandro Goulart e sou torcedor da primeira e mais importante instituição futebolística desse país. Hoje tem a saudação e hoje tem o beijo no escudo. Porém o momento é muito ruim, muito triste. Eu confesso a vocês que demorei a gravar os vídeos, né? O último que eu postei foi aí o vlog na minha rotina lá em Buenos Aires. E eu demorei porque, cara, eu sinto muito quando o Fluminense vive um momento desse. Eu já falei aqui várias vezes para vocês, eu não sou profissional, eu sou um torcedor que fiz o canal porque um monte de gente me pediu, falou, pô, faz o canal, você tem muito a contribuir, a gente quer ouvir o que você tem a dizer. E eu falo o que tá aqui no coração, eu falo o que tá aqui na minha mente, entendeu? E então, obviamente, quando o Fluminense passa por um momento desse, eu sinto muito. É um golpe muito duro para mim. E eu vou dizer uma coisa para vocês percebem pelas minhas palavras que eu não tô indignado. Tem um monte de torcedor que está indignado e com toda razão. Eu expresso, acho que muito mais o sentimento de resignação do que de indignação. Por que resignação? Porque eu já fiz uma leitura há muito tempo que o Fluminense, com o treinador que tem, ia chegar nessa situação. Eu não me surpreendo mais com determinadas coisas que acontecem no Fluminense. Eu não consigo ficar revoltado. A revolta vem porque você é meio que surpreendido, digamos assim. Mas como o Fluminense vai me surpreender se eu já fiz a leitura, eu já alertei sobre várias coisas aqui, que infelizmente o nosso treinador continua insistindo nas práticas que ele vem tendo. E, cara, quando eu falo isso, eu não estou me referindo a esse ano de 2023. Eu estou me referindo desde o ano passado, quando ele assumiu. Para quem não se lembra, o Fernando Diniz assumiu o Fluminense já com a temporada em andamento. Ele substituiu o Abel Braga. Então, tudo que ele fizesse de errado, não vou dizer tudo que ele fizesse de errado, mas tudo que acontecesse de errado, é óbvio que eu daria um desconto para ele. Eu diria, não, o cara não fez pré-temporada, o cara não indicou os jogadores, então ele está tendo que se virar como pode. Ano que vem é o ano dele, porque ele vai poder fazer uma pré-temporada, ele vai poder dispensar os jogadores que não agradam a ele, ele vai poder trazer, indicar jogadores. E também havia um fator, dois fatores na verdade, que eu considerava muito importantes para que o Fluminense tivesse sucesso nessa temporada. Um era os salários em dia. Para você fazer um trabalho bom hoje, o nível de competitividade que tem, tanto dentro aqui do futebol brasileiro quanto do sul-americano, você tem que, no mínimo, pagar salários em dia. Já começa por aí. E isso daí o Mário vem fazendo desde que ele assumiu na gestão dele. E o outro fator era segurar os principais jogadores do Fluminense, que tiveram uma temporada muito boa ano passado. O Mário segurou o time inteiro. O único jogador que ele negociou foi o Matheus Martins. Mas o resto ele segurou todo mundo. Então eu fiquei muito empolgado, cara. Eu falei, pô, agora a coisa vai andar. Porque o Mário fez as coisas todas certinhas. Por mais que eu seja, como é que eu vou dizer, crítico em algumas ações do Mário, eu não tinha como, como é que eu vou dizer, não reconhecer isso que ele fez. Falei, pô, cara, o negócio tá legal. O treinador no passado teve os erros dele, beleza, mas esse ano ele vai ter a oportunidade de fazer uma boa pré-temporada, ajustar o time, corrigir as falhas, né? Fazer a poda ali, né, do que tá errado, ajeitar tudo bonitinho. O Mário tá pagando salários em dia, manteve os jogadores e o Mário ainda teve um plus nessa história toda. Ele trouxe jogadores de muita qualidade para o Fluminense, que agregaram muita qualidade ao elenco do Fluminense. Já deixando bem claro para vocês aqui que eu não sou defensor da teoria de que o Diniz não tem time para trabalhar. Muito pelo contrário, eu acho que o Diniz tem um material humano muito bom nas mãos. Agora, se ele utiliza esse material humano de forma errada, aí já é outra história, meu amigo. Isso aí é um debate para outro vídeo. Se ele não utiliza a melhor base do Brasil da maneira correta, aí já é outro assunto também.
que eu não vou debater nesse vídeo aqui hoje. Então a expectativa era muito grande, num ano de muito sucesso pra gente. E, lógico, não vou mentir para vocês, a minha expectativa em relação a conquistar a Copa Libertadores pela primeira vez era gigantesca. Ainda mais quando o Marcelo chegou. E uma contratação, aliás, duas contratações que me deixaram muito feliz, muito empolgado e esperançoso, foram a do Lelê, destaque do Campeonato Carioca, e a do John Kennedy, que foi uma sensação no Campeonato Paulista, jogando num time fraquíssimo, conseguiu se destacar e despertou interesse até de outros clubes na contratação dele. Então eu falei, pô, cara, é o nosso ano, vamos arrebentar. Eu não imaginava que o nosso treinador fosse manter os erros do ano passado. Eu não sou ingênuo de falar para vocês aqui no vídeo que os erros que eu tenho observado que ele comete esse ano não aconteceram no passado. Claro que aconteceram, pô. Óbvio que aconteceram. A eliminação do Fluminense para o Flamengo na Copa do Brasil foi exatamente a mesma coisa da eliminação do Fluminense para o Corinthians. Ele escolheu mal as peças, ele não se preparou da forma como deveria para enfrentar o adversário, principalmente injetando uma vibração a mais nos jogadores, porque jogo decisivo não se ganha somente com futebol refinado, né? Toque de bola, aquela coisa mais clássica. Você tem que ter aquilo roxo, vocês sabem o que eu estou falando. E o Fluminense, além de ter sido mal escalado por ele, ter colocado um jogador que a torcida inteira sabia que ia dar errado, o Fluminense não demonstrou atitude, pegada de time que estava brigando por uma vaga na final de uma competição milionária. E esse ano foi a mesma coisa contra o Flamengo. E esse ano, eu diria para vocês que uma coisa que me gerou muita revolta foi que o Jorge Sampaoli preparou uma estratégia para o primeiro jogo que, na minha opinião, eu já não perdoo. Mas beleza, vamos relevar. O primeiro jogo surpreendeu. Mas aí, cara, eu prometi para mim mesmo e falei para alguns amigos mais chegar. Falei, cara, se o Jorge Sampaoli repetir a estratégia do primeiro jogo e o nosso treinador não fizer absolutamente nada, o time entrar do mesmo jeito do que no primeiro jogo, cara, aí eu chuto o balde. Aí eu chuto o pau da barraca, eu jogo a toalha, aí acabou para mim. Acabou. Teve um debate no grupo que os amigos me perguntaram assim, cara, quando você jogou a toalha com o Diniz? Quando foi que você caiu a tua ficha? Foi esse termo que eles usaram. E eu falei, cara, eu tenho quase certeza que foi naquele jogo contra o Atlético Paranaense ano passado. Eu tenho praticamente certeza que foi naquele jogo. Se não foi naquele jogo, pode ter sido contra o Internacional. Por que contra o Atlético Paranaense? Só vou relembrar o cenário para vocês aqui. O jogo foi no sábado, tá? O Atlético Paranaense enfrentava o Palmeiras na terça-feira pela semifinal da Libertadores. O que o Filipão fez? Ele botou o terceiro time para enfrentar o Fluminense e ele completou esse terceiro time com garotos do Sub-17 que haviam jogado no dia anterior, numa sexta-feira. Ou seja, o Filipão e o Atlético Paranaense olharam para o Fluminense e falaram assim, cara, ganha o jogo, porque eu tô um pouco me lixando para esse jogo. Eu quero garantir a vaga na final contra o Palmeiras na terça-feira, é o jogo da nossa vida. E o Fluminense praticou exatamente esse futebol que está irritando a todos naquela partida. Toques inúteis, toquinhos atrás, falta de objetividade, nenhum chute a gol. O Atlético Paranaense olhou para a cara do Fluminense e falou assim, vocês não querem ganhar não? Então vou ganhar. Foi lá, fez 1-0, acabou o jogo. Uma derrota muito parecida foi para o Internacional, no Beira-Rio também, aqueles 3-0. E aí tem várias outras derrotas. Vocês estão reclamando que o Fluminense tomou um empate contra o Goiás. Vocês se lembram do empate que a gente tomou contra o Santos na Vila Belmiro ano passado, que a gente estava ganhando o jogo de 2-1? Vocês se lembram da virada que a gente tomou do Atlético Goianiense ganhando o jogo de 2-0, os caras viraram para 3-2? Vocês se lembram da derrota que o Fluminense obteve contra o América Mineiro em pleno Maracanã, por 2-0? Cara, tem muito mais jogos aqui que eu posso falar. Muito. Então, eu estou citando essas coisas do ano passado para dizer para vocês que o que está acontecendo agora não é de agora. E isso torna a situação ainda mais grave. Porque todo treinador, ele, dentre todas as funções que ele exerce, uma delas é correção de falhas, de erros. Você não pode apresentar o erro num jogo, no próximo jogo o erro persistir. Não pode. De uma temporada para outra, então, é mais bizarro ainda.
E aí, o que tem acontecido nos grupos aí de WhatsApp, nas rodas de conversa, é uma polarização. De um lado, os torcedores do Fluminense que estão muito insatisfeitos com o momento e estão descendo as críticas aí ao treinador, e do outro, os chamados dinizistas, que defendem ferrenhamente o treinador. E aí o que acontece? Tem dois fatores aí que tornam a compreensão da galera que é dinizista muito difícil, no sentido de entender que ele não é aquilo que eles pensam. Eu vou citar aqui as duas situações. Uma é o fato da imprensa exaltar demais, decantar demais o Diniz. O cara liga a televisão, o comentarista da Sport TV, da ESPN, seja lá qual emissora que for, ele fala mil maravilhas do Diniz. Aí o cara liga a televisão, aí eles entrevistam um jogador que já jogou com o Diniz, o cara fala, o Diniz é um pai pra mim, o Diniz mudou minha vida. Aí o cara lê um artigo onde um comentarista desse daí qualquer fala que o Diniz é maravilhoso, é espetacular, o Pedrinho fala que ele é isso, que é aquilo outro. E aí como é que fica a cabeça desse torcedor? O cara consome aquilo que a imprensa fala. Pô. A imprensa tem um poder de persuasão absurdo não só sobre os torcedores, como a população em si. Pô. Eles formam opiniões, não adianta. E aí como é que fica a cabeça do cara? O cara tá vendo o time numa draga danada, mas os caras estão falando que o Diniz é maravilhoso. Só que vocês que assistem esses caras têm que entender que esses caras não acompanham o Fluminense, cara. Eles não acompanham o Fluminense. E aí eu cito até um exemplo aqui, cara. Tem vários, mas vou citar um exemplo aqui do meu cunhado. Um dia desse, meu cunhado chegou pra mim e falou assim, pô, o Fluminense tá mal, né, Leandro? Eu falei, é. Ele, por quê? Eu falei, cara, a gente não tem treinador, infelizmente. Aí ele falou, caraca, como assim? O Diniz é bom pra caramba. Aí eu olhei pra ele. Falei, Carlinhos, qual é o teu time? Ele, sou Botafogo. Falei, você vê jogo do Botafogo? Ele, não. Falei, e nem do Fluminense. Como é que você tá falando que o Diniz é maravilhoso? Porque, pô, o comentário, eu tava vendo um programa na ESPN, não sei o que, o cara falou que ele é bom. É isso. É exatamente isso. Torcedores de outros times, torcedores do Fluminense, reproduzem aquilo que eles ouvem nos programas esportivos. O outro fator que deixa a galera assim, nessa dúvida, pô, será que é o treinador, será que não é? É o fato dos desfalques. Mas aí eu digo pra vocês, o treinador hoje do melhor time do planeta, que é o Manchester City, acabou de ganhar a Champions League. Tem como o dono do Manchester City garantir a ele que ele não vai ter problema com o desfalque na temporada? Tem como ele chegar pro Guardiola e falar, fica tranquilo que ninguém vai se machucar, ninguém vai se lesionar, ninguém vai ser suspenso por cartão. Você vai ter os seus jogadores favoritos, tá? Os 11 que começam, mais os 5 que substituem todos os jogos do ano. Tem como? Não tem. E aí você vê a rapaziada tentando defender o Diniz com um argumento que na verdade incrimina. Quando eles falam, mas ele não tem elenco. Primeiro que tem. Segundo, se você reconhece que um treinador de um time de futebol só vai fazer um bom trabalho se ele não tiver desfalques, ou se ele tiver um time que você considera bom, então, cara, esse treinador é incapaz. Ele é totalmente incapaz. Um treinador ele tem que ter a capacidade de pegar um time que não é tão bom, ou pegar um time que está com desfalques e resolver aqueles problemas ali e contornar. Treinador bom, lembra do Jair Pisserni, de São Caetano? Um time sem estrela, sem nada, com jogadores humildes, que só não foi campeão brasileiro por conta da situação que aconteceu aqui em São Januário. São Caetano deu um banho de bola no Fluminense, deu um banho de bola no Palmeiras, deu um banho de bola no Grêmio, de Ronaldinho Gaúcho, e na final estava dando um banho de bola no Vasco até a arquibancada do estádio cair e remarcar o jogo para o ano seguinte. E, pô, o São Caetano já tinha negociado todo mundo, enfim. Lembra do Botafogo de 2007? Não ganhou nada, mas era um time muito bem ajustado, muito bem arrumado. Cuca. Lembra do Fluminense de 2009? Cuca. Lembra do... qual outro treinador que eu citei? Tava conversando com a galera falando. O próprio Cuca, em 2020, levou o Santos à final da Libertadores com orçamento baixíssimo, com jogadores humildes. Ontem, o Red Bull Bragantino deu uma coça no Flamengo com jogadores humildes, mas um sistema de jogo muito bem montado. O Abel Ferreira dá aula disso, sejamos francos. O Felipão deu aula disso ano passado com o Atlético Paranaense. Com um elenco sem estrela, sem nada, chegou na final da Libertadores.
O próprio Thiago Nunes, quando treinou o Atlético Paranaense em 2018, 2019, um time humilde, sem estrela, sem craque nem nada, foi campeão da Sul-Americana e campeão da Copa do Brasil de 2019, inclusive derrotando o badaladíssimo Flamengo 2019, do Jorge Jesus, na semifinal da Copa do Brasil. Então, assim, o argumento que o cara que quer defender o Diniz usa para defender ele, ou melhor, usa para defender ele, é o que incrimina. Porque nem o treinador do City, do Bayern de Munique, do Real Madrid, Barcelona, tem a garantia que ele vai ter todos os jogadores à disposição dele. Ele tem que se virar. E aí o pessoal fala, o Fluminense não tem substituto pro Ganso, o Fluminense não tem substituto pro Arias, para não sei quem. Aí eu até brinco, eu falo, até brinquei com um amigo meu esse dia, eu falei, cara, quem é o reserva do De Bruyne? Quem é o reserva do Haaland? Fala aí, sem olhar no Google. Não sabe, cara. Porque quando você tem um jogador bom pra caramba no teu time, você não vai ter substituto à altura. Você vai botar um jogador ali no máximo nota 7 para segurar as pontas. E dentro de um sistema de jogo objetivo, compacto, com um bom sistema defensivo, com saídas rápidas para atacar, aquela coisa toda que a gente sabe, esse jogador não vai comprometer. Quer exemplo maior? Botafogo tem algum craque no time deles? Tá liderando o campeonato, meu amigo. Tá liderando o campeonato. Olha o Botafogo jogando. Tem outros times aí que o treinador não tem recurso, não tem craque, mas faz um trabalho bom. Um que eu adoro citar o exemplo é o Vojvoda, do Fortaleza. Então realmente a galera fica confusa por esses dois motivos. Um de ficar olhando a imprensa decantar o cara, e a outra, desfalque. Se você olhar, o Fluminense nem tá tão desfalcado assim, cara. Marcelo, dá pra contar? Se você botar na ponta do lápis, o único desfalque que o Fluminense tem real mesmo é o Alexander. Mas o cara só vai voltar daqui a 3, 4 meses, pô. E aí? Você vai aceitar, torcedor de um clube com milhões de torcedores, um clube gigante do futebol brasileiro, um clube que é da Série A, que disputa Libertadores, você vai aceitar que a gente tem um treinador que vai jogar a temporada no ralo, porque ele não tem como resolver a questão de um jogador que vai ficar 4 meses fora? Cara, não dá, pô. Não dá pra engolir isso. Convenhamos. Eu tô gravando esse vídeo aqui para trocar uma ideia com vocês, tá? Quero saber muito a opinião de vocês aí no comentário, até para ter uma ideia do que vocês acham dessa situação, se é pró-Diniz, se vocês são contra o pró-Diniz. E para meio que desabafar também, cara, para botar para fora, porque eu tô muito triste com o momento do Fluminense, muito triste. O cenário, como diz o meu amigo Alexandre Vilela, é devastador, cara. A gente vai enfrentar o Bahia, que tá vindo de vitória contra o Palmeiras, num momento muito ruim pra gente. E depois, terça-feira, é o jogo da nossa vida. Imagina se a gente for eliminado pro Sport Cristal. Imagina isso. Eu esqueci de pedir no início do vídeo para vocês darem um like e se inscreverem no canal. Tô pedindo agora, dá essa força aí pro canal continuar crescendo. Peço desculpa a vocês por demorar a gravar o vídeo, mas vamos tocar. Vou voltar aí ao ritmo. Amanhã tem vídeo novamente. Se esquece não, dá o like para ajudar o canal. Se inscreve quem não está inscrito. Compartilha aí nos grupos para estar divulgando aí o canal. É um canal, feito com o maior carinho para vocês. Um canal muito sincero, aqui não tem fanfarronagem. Aqui a opinião é sincera, de coração. Não tem canalice da minha parte, tá? E manda ver nos comentários, que eu quero saber a opinião de vocês. E só para fechar o vídeo, eu vou dizer uma coisa. É muito comum você ver a galera que é dinizista fazer o seguinte comentário: agora tá criticando, agora o trabalho do cara é ruim, ontem não era. Sim, gente, é a lógica, pô. É a lógica. Faria sentido se um torcedor do Fluminense estivesse revoltado com o Fluminense no momento onde ele ganha o Campeonato Carioca, onde ele mete 5 no River? Não. Faz sentido um torcedor do Fluminense ficar falando que o Fluminense tá uma maravilha com o atual momento? 9 jogos, 8 sem ganhar. E o que a gente ganhou, a gente foi amassado pelo Red Bull, tá? Faz sentido? Então, gente, é a coisa mais lógica. 2 mais 2 é igual a 4. Pô, aí você vira pro cara que tá em 7 vezes e fala: agora o trabalho do cara tá ruim. Sim, agora tá ruim, pô. Óbvio. Quando tava ganhando você não falava nada. Sim, óbvio. Vai falar o que você tá ganhando, pô? Vai falar quando perde, porra. Imagina o contrário. Tá ganhando, eu ou alguém critica. Tá perdendo, eu ou alguém vai elogiar. Tem sentido? Então, olha o nível que chegou a situação. Tá beleza, galera? Então eu vou me despedindo por aqui. Agradeço quem chegou até o final do vídeo. Mais uma vez, saudações tricolores, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.